O que é a consciência? Uma pergunta simples, mas que ressoa através da história da humanidade. Um enigma que nos acompanha desde os primeiros pensamentos complexos. Será apenas a soma de impulsos elétricos no nosso cérebro ou há algo mais profundo? Algo que transcende a matéria? Imagine-se agora, mergulhado num sonho vívido, onde as leis da física se dobram à sua vontade. Ou talvez, num estado de meditação profunda, onde o tempo parece dissolver-se e a sua mente se acalma num silêncio absoluto. E claro, a vigília, este instante presente, onde você percebe o mundo ao seu redor, sente o ar na pele, ouve a minha voz. Todos estes são estados de consciência, mas o que os une? E mais importante, o que é a consciência que os experiencia? No nosso dia a dia, a consciência parece tão óbvia. É a nossa autoconsciência, a capacidade de saber que existimos como indivíduos separados. É a nossa percepção sensorial, a visão das cores, o som da música, o sabor da comida. É o que nos dá a sensação de livre arbítrio, a ilusão de que controlamos as nossas escolhas. Mas ao tentarmos defini-la, ela escorrega entre os dedos, tornando-se algo quase inatingível. O filósofo David Chalmers chamou a isso o problema difícil da consciência. Por que existe a experiência subjetiva? Não é apenas como o cérebro processa informações. Isso seria o problema fácil, mas sim por que esse processamento gera uma sensação, uma qualidade intrínseca de ser algo. Por que sentimos o vermelho como vermelho e não apenas o identificamos como uma frequência de luz? A consciência é, talvez, a fronteira final da ciência. Já desvendamos os segredos do universo distante, a estrutura do átomo, o código da vida. Mas a nossa própria experiência interna, o palco onde tudo isso é percebido, permanece um mistério. Por que este tema é tão relevante para você, para mim, para cada pessoa que assiste a este vídeo? Porque a consciência é o que nos torna humanos. É a base da nossa identidade, das nossas emoções, da nossa capacidade de amar, de criar, de questionar. É o que dá sentido à nossa existência. Sem ela, seríamos meros autômatos biológicos, máquinas sofisticadas sem alma. Desde os primórdios da filosofia, pensadores como René Descartes, com o seu famoso dualismo mente-corpo, tentaram separar a mente como uma entidade imaterial do corpo físico. Para Descartes, a mente era a coisa pensante, distinta da coisa extensa que era o corpo. Essa ideia moldou séculos de pensamento, mas também gerou um problema insolúvel. Como interagem essas duas substâncias tão diferentes? Essa pergunta ainda ecoa nos debates modernos. Nesta série, vamos mergulhar fundo neste abismo de perguntas. Vamos explorar as teorias mais fascinantes e controversas que tentam desvendar o véu da consciência, desde as abordagens científicas rigorosas até as mais especulativas. Abordaremos os estados alterados da mente, sonhos, meditação, experiências com psicodélicos que nos oferecem vislumbres de outras realidades. E, por fim, vamos refletir sobre as implicações éticas e filosóficas da pesquisa atual. Antes de continuarmos, subscrevam o canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. Com essa complexidade em mente, a ciência moderna tem se debruçado sobre a consciência com abordagens cada vez mais sofisticadas, buscando desvendar seus mistérios. Uma das teorias mais proeminentes é a teoria da informação integrada, proposta por Giulio Tononi. Para Tononi, a consciência não é apenas o processamento de informações, mas a capacidade de integrar essa informação de forma unificada e complexa. Ele sugere que a consciência pode ser medida por um valor, o φ, que quantifica o grau de integração e diferenciação de um sistema. Quanto maior o φ, maior a consciência. Essa teoria tem implicações vastas, sugerindo que a consciência não é exclusiva dos cérebros humanos, podendo existir em outros sistemas complexos, como redes neurais artificiais, embora em diferentes graus.
Outra perspectiva intrigante é a teoria do espaço de trabalho global, formulada por Bernard Baars. Segundo Baars, a consciência funciona como um palco de uma peça de teatro. No palco, apenas um pequeno conjunto de informações pode ser exibido para a audiência do cérebro, que são os processos inconscientes especializados. Essa informação globalmente disponível é o que experimentamos como consciência, enquanto a vasta maioria dos processos cerebrais opera nos bastidores, de forma inconsciente. É como um holofote que ilumina apenas uma parte da nossa experiência a cada momento, tornando-a acessível a todo o sistema cognitivo. No reino das teorias mais especulativas, encontramos as teorias quânticas da consciência, defendidas por Roger Penrose, um físico matemático renomado, e Stuart Hameroff, um anestesiologista. Eles propõem que a consciência emerge de processos quânticos que ocorrem dentro de microtúbulos, estruturas proteicas encontradas nas células cerebrais. A ideia central, conhecida como orquestração objetiva reduzida, sugere que o colapso objetivo de estados quânticos nos microtúbulos gera a experiência consciente. Embora fascinante, essa teoria é altamente controversa e enfrenta ceticismo considerável na comunidade científica, pois a coerência quântica em temperaturas cerebrais quentes é extremamente difícil de manter. Em contraste com essas abordagens que buscam explicar a consciência como uma propriedade emergente ou fundamental, existe o materialismo eliminativo, defendido pelos filósofos Paul e Patricia Churchland. Para eles, muitos dos nossos conceitos psicológicos cotidianos, incluindo a própria consciência, como a entendemos, são, na verdade, ilusões, resquícios de uma psicologia popular pré-científica. Eles argumentam que, à medida que a neurociência avança, esses conceitos serão eventualmente eliminados e substituídos por uma compreensão puramente neurobiológica do cérebro. Em sua visão, não há um fantasma na máquina, apenas a máquina em si, operando de acordo com as leis da física e da química. Independentemente da teoria, o papel do cérebro é inegável. A pesquisa moderna tem se concentrado intensamente nos correlatos neurais da consciência, buscando identificar as atividades cerebrais específicas que acompanham uma experiência consciente. Através de técnicas como a ressonância magnética funcional e a eletroencefalografia, os cientistas observam o cérebro em ação, tentando mapear quais regiões e padrões de atividade estão diretamente ligados à percepção, pensamento e emoção conscientes. Casos de estudo com pacientes que sofreram lesões cerebrais também fornecem insights cruciais. Pacientes com síndrome do encarceramento, por exemplo, estão completamente conscientes, mas incapazes de se mover ou falar, revelando que a consciência pode existir independentemente da capacidade de expressá-la. Outros casos de danos cerebrais específicos podem levar à perda seletiva de aspectos da consciência, como a capacidade de reconhecer rostos ou de formar novas memórias, ajudando a traçar um mapa funcional das bases neurais da experiência. Mas a consciência é exclusiva dos humanos? A crescente evidência sugere que não. A consciência animal é um campo de estudo vibrante, com descobertas que desafiam nossas antigas presunções. Primatas, golfinhos, elefantes e até algumas espécies de pássaros demonstram sinais de autoconsciência, como o sucesso no teste do espelho, onde reconhecem sua própria imagem. Eles exibem emoções complexas, capacidade de planejamento e até mesmo empatia, sugerindo que a experiência subjetiva não é um privilégio humano. E a inteligência artificial? Estamos construindo máquinas que pensam, aprendem e até criam. Mas existe uma diferença fundamental entre a IA, que simula consciência, e a IA, que possui consciência. Um programa de computador pode passar no teste de Turing, conversando de forma indistinguível de um humano, mas isso não significa que ele experimenta a conversa.
A questão de saber se uma IA pode ser genuinamente consciente continua a ser uma das maiores fronteiras da ciência e da filosofia, exigindo que repensemos o que significa ser. Com essa distinção em mente entre simulação e experiência, somos levados a explorar os estados alterados da consciência, momentos em que nossa percepção da realidade se desvia do usual. Os sonhos lúcidos são um exemplo fascinante. Nesses estados, o indivíduo está ciente de que está sonhando e, muitas vezes, consegue controlar o enredo do sonho. Essa capacidade de metacognição dentro do sonho levanta questões intrigantes sobre os limites da nossa própria mente e como a consciência pode operar em diferentes níveis de lucidez. Técnicas de indução, como checagem da realidade e o método MILD, mostram que essa habilidade pode ser desenvolvida, transformando o sono em um campo de exploração consciente. A meditação e o mindfulness oferecem outro caminho para alterar a consciência, mas de forma intencional e controlada. Práticas milenares, agora validadas pela neurociência, demonstram que a meditação regular pode levar a mudanças duradouras na estrutura e função cerebral. A atenção plena, por exemplo, foca no momento presente, reduzindo a ruminação mental e a reatividade emocional. Essas práticas não apenas promovem bem-estar e clareza mental, mas também alteram padrões de ondas cerebrais, movendo a mente para estados de maior relaxamento e abertura à experiência, impactando a percepção subjetiva e a relação do indivíduo com seus próprios pensamentos e emoções. No espectro mais radical das alterações de consciência, encontramos os psicodélicos. Substâncias como LSD e psilocibina, que foram estigmatizadas por décadas, estão atualmente experimentando um renascimento na pesquisa científica. Estudos controlados revelam seu potencial terapêutico para tratar depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. O que essas substâncias fazem é, essencialmente, desativar temporariamente a rede de modo padrão do cérebro, a área associada ao senso de self e à ruminação, permitindo uma maior conectividade entre regiões cerebrais que normalmente não interagem. Isso pode levar a experiências profundas de unidade, dissolução do ego e insights místicos, forçando uma reavaliação radical da nossa compreensão da consciência e da realidade. E o que dizer das experiências de quase morte? Relatos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e voltaram à vida frequentemente descrevem sensações de flutuação fora do corpo, travessia por um túnel, encontro com seres de luz e uma revisão panorâmica da vida. Embora a ciência tente explicar esses fenômenos através de processos cerebrais em estresse extremo, como liberação de endorfinas ou anoxia cerebral, a consistência e a profundidade dos relatos continuam a desafiar uma explicação puramente materialista, alimentando o debate entre interpretações biológicas e transcendentais da consciência. Todas essas explorações nos levam a profundas implicações filosóficas e éticas. Se a consciência é um produto do cérebro, onde se encaixa o livre-arbítrio? Os experimentos de Benjamin Libet, na década de 1980, sugeriram que a atividade cerebral que precede uma decisão consciente pode começar antes mesmo de termos a sensação de ter decidido. Isso levanta a questão perturbadora. Somos realmente os autores conscientes de nossas ações? Ou o livre-arbítrio é uma ilusão, uma narrativa que nosso cérebro constrói, após o fato? A resposta a essa pergunta tem ramificações profundas para a moralidade, a responsabilidade pessoal e o sistema jurídico. Além disso, à medida que a inteligência artificial avança, a questão da ética da consciência artificial se torna cada vez mais urgente. Se um dia criarmos uma IA que demonstre consciência genuína, quais seriam nossas responsabilidades para com ela? Teria direitos? Poderíamos desligá-la sem consideração ética? Essas são perguntas para as quais a humanidade ainda não tem respostas claras,
mas que precisarão ser enfrentadas em um futuro não tão distante. O futuro da pesquisa em consciência promete ser tão revolucionário quanto desafiador. A neurotecnologia, com o desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina, já permite que pessoas tetraplégicas controlem próteses robóticas ou cursores de computador apenas com o pensamento. O potencial para aprimorar as capacidades cognitivas, restaurar funções sensoriais ou até mesmo intervir diretamente nos estados de consciência está no horizonte. Mas com esse poder, vem a responsabilidade de garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma ética e para o benefício da humanidade. A busca pela compreensão da consciência continua sendo o último grande mistério da ciência e da filosofia. Ela nos força a confrontar não apenas a natureza do universo, mas a própria natureza de quem somos. Cada nova descoberta, cada nova teoria, apenas aprofunda nossa admiração pela complexidade e pela beleza dessa experiência subjetiva que chamamos de vida. É uma jornada sem fim, um convite constante à reflexão. O que você pensa sobre a consciência? Como ela molda sua realidade? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua perspectiva é parte dessa tapeçaria fascinante que estamos desvendando juntos.